Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, review da semana, e esse episódio ele me chama muito a atenção porque ele acaba sendo um episódio que, bom, a gente imaginava que não ia acontecer, né, alguma coisa, ou imaginava, mas o mais interessante é que ele pode nos dar algumas pequenas dicas do que está por vir, então achei interessante, e a origem de Pokémon, né, como ele cai na história, é bem legal, então gostei, então bora lá para mais uma review da semana, episódio aí 40, tá bom? Bora lá, deixa seu like, não esquece de passar no meu link do Amazon. O episódio começa já com a Tinka-Tink saindo ali do dirigível dos Trovonautas, até porque o episódio continua configurado no mesmo local do episódio anterior, né? Parece aquele lugar meio deserto ali, que está próximo à cidade, porque... né, o dirigível acabou quebrando por conta das situações que aconteceram com a Tinka-Tink no episódio anterior. Então, o Fridge tá ali arrumando, etc. E a Tinka-Tink saindo já do dirigível e a Dot correndo atrás dela, porque a Tinka-Tink quer comprar materiais ou ir atrás de materiais para fazer martelo. E a Dot não vê outra opção a não ser seguir, né, o Pokémon. E é bem engraçado, mas eu tenho uma coisa também pra gente conversar a respeito disso. O Murdock acha bem legal, etc. E, ao mesmo tempo... a Liko está dando banho na Ratina e no Terapagos. A Sprigatito tá olhando ali de canto, né? Porque ela aparentemente não gosta de tomar banho. Típico de gato, talvez. A Liko até ofereceu dar um banho nela, mas ela não quis. Então, acho que é bem mais o típico do gato mesmo, que não quer tomar banho. E aí, no momento que a Sprigatito se afasta, de longe ela vê uma casa que lembra alguma coisa ali na mente dela. O que será? Em contrapartida, o Roy, depois que a Liko termina de dar banho nos Pokémon, acaba chegando e convidando a Liko para treinar numa batalha ali atrás do dirigível. É bem legal essa batalha, mas a gente percebe como o Roy ele tem uma vantagem inicial por conta que o Fuecoco aprendeu um novo movimento. Então, o Fuecoco, apesar de já ter a vantagem natural em cima da Sprigatito, ele está com uma vantagem a mais em relação aos movimentos. Então, a Sprigatito parece ser muito mais rápida, só que com o Disarming Voice acaba tendo um movimento a mais para a Sprigatito ter que lidar, enquanto o Roy e o Fuecoco já sabem o que esperar da Sprigatito. E é bem interessante porque em um momento o Terapagos e a Ratina acabam se aproximando do campo de batalha, e quando a Sprigatito ia usar o Leafage para cima do Fuecoco, o Fuecoco desvia, e, consequentemente, acaba indo de frente ali, né, o movimento para a Ratina e para o Terapagos. A Liko percebe bem a tempo e entra na frente. Só que isso acaba fazendo com que o ataque da Sprigatito machuque o braço da Liko. E a Sprigatito fica chocada, preocupada, etc. A Liko vai até a Molly, elas enfaixam o braço. Não foi nada assim grandioso, só foi uma torçãozinha, alguma coisa do gênero. Só com um pequeno hematoma. Só que a Sprigatito fica muito mal. E lembra a casa que ela avistou? Pois é. Ela se direciona até aquela casa, que é um pouco distante do local que eles estão, e não avisa ninguém, como se ela tivesse ido embora. Sorte que o Ludlow, que está lá de fora do dirigível, acabou observando a Sprigatito indo até esse local. E aí a Liko acaba perguntando para todo mundo, até chegar no Ludlow, e o Ludlow diz para ela aonde a Sprigatito tá. É bem interessante porque ela decide ir até lá, atrás da Sprigatito, e ela pede pra Ratina cuidar ali, né, do Terapagos. Só que assim, em menos de um segundo o Terapagos já desaparece e a Ratina tem que se desdobrar pra achar onde está o Terapagos. É muito engraçado. Bom, chegando nessa casa, a Sprigatito já chega ali, parece familiarizada com o local, e há uma mulher lá dentro que observa a entrada da Sprigatito e fica meio que sem entender. E é um local que existem outros Sprigatitos. A Liko, chegando por ali também, percebe alguns Sprigatitos, até confunde com a possibilidade de ser a Sprigatito dela, mas ela já percebe que não era. E ela é surpreendida por essa mulher. E essa mulher acaba falando pra ela, né, que ela lembra da Liko, mesmo a Liko não lembrando dela. Ela explica que ela cuida daquele local, como se fosse uma espécie de daycare, onde ela cuida de pokémons gatos e acha eles fofos. Inclusive, ela cuida desses pokémon, inclusive para próximos treinadores, né, que queiram encontrar seus primeiros Pokémon. E ela disse que lembra da Liko por conta que ela conhece algumas pessoas da Academia Índigo e, consequentemente, quando a Liko estava numa conferência com o professor, no momento que ela ia, né,
pra escola ainda, ela lembra do rosto da Liko. Então, esse foi um momento ali que ela acabou, né, explicando pra Liko da onde ela conhecia. Aí a Liko acaba imaginando que, tipo assim, então por isso que a Sprigatito veio pra cá. A Sprigatito cresceu aqui. E aí a mulher acaba falando que sim, a Sprigatito sempre teve um tom mais solitário, gostava de ficar mais na dela, e geralmente ela não se dava muito bem com os companheiros, né? Ao mesmo tempo, ela diz que ela sempre foi mais isolada. E a Liko acaba, né, falando que veio atrás da Sprigatito dela. Então, por isso que ela entrou na casa, inclusive, sem se apresentar. E aí a moça fala, nossa, mas eu pensei que você tinha vindo pra cá com ela. E a Liko disse que não foi a ideia dela vir sem a Sprigatito. Ela veio correndo atrás do Pokémon. E aí a mulher, né, acaba sendo um pouco sacana, que tipo assim, acaba falando, pois é, há alguns Pokémon que a gente cria aqui, que às vezes acabam não se dando muito bem com seus treinadores, e acabam, tipo assim, quebrando os laços que tem com eles e voltam pra cá. E a Liko fica super preocupada, tipo, não é o nosso caso. Não é o nosso caso, a gente só teve um desentendimento, a gente se dá muito bem, etc. E aí ela foi correndo atrás da Sprigatito tentar achar ela e acaba encontrando ela do lado de cima ali da casa. E a Sprigatito acaba observando o bracinho da Liko, né, enfaixado, e já começa a ficar mais assim, se recuando. E aí a Liko tenta convencer, tipo assim, ai, vamos voltar, vamos fazer bolo, comprar um bolo pra você, vamos treinar com o Roy, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a Sprigatito ignorando tudo. E a Liko desesperada acaba, tipo assim, pegando a Sprigatito no colo quando teve a oportunidade, e acaba pedindo pra ela, não vai embora, por favor. E aí a Sprigatito, tipo, assim, nervosa, acaba arranhando o braço da Liko. E os Pokémon ali, né, a maioria de todos os Pokémon gato, etc., observando, né, o que a Liko estava fazendo em relação a Sprigatito. E provavelmente com um olhar meio que do tipo assim, não gostando muito, né, de como ela estava agindo, pressionando a Sprigatito. Bom, depois dessa situação, a Sprigatito acaba correndo, e aí a dona do local acaba convidando a Liko para um chá. É um chá verde, inclusive, então ela sabe que é, né, um dos favoritos, dos sabores favoritos da Sprigatito. E aí a moça explica um pouquinho sobre uma história relacionada a Sprigatito da Liko no passado. Ela era muito na dela, ela não se envolvia muito e parecia sempre estar com tédio de querer fazer algo mais interessante, enquanto os outros Pokémon ficavam brincando. E um dia, os outros Sprigatitos estavam brincando em cima do telhado e um meio que caiu. Só que a Sprigatito da Liko acabou usando um Leafage que amorteceu a queda, e era um Leafage bem forte. E aí todos os Pokémon acabaram, sim, né, considerando a Sprigatito da Liko muito forte, uma heroína entre eles, então eles passaram a todos a se divertir muito com a Sprigatito da Liko. Ela acabou fazendo muita amizade ali com esses Pokémon. Só que em um determinado momento, enquanto a senhora estava ali, né, no meio da floresta junto com os outros Pokémon, um Spidops acabou chegando e meio que, tipo assim, enrolando umas Sprigatitos numas teias. E era um Pokémon que vivia aparecendo às vezes por ali na floresta pra atormentar, né, perto da casa. E aí a Sprigatito da Liko, na tentativa de salvar os outros Sprigatitos, acabou usando o Leafage. Só que o Leafage foi tão forte que bateu nas Sprigatitos e acabaram machucando elas. E aí a dona da casa acabou cuidando, né, dessas Sprigatitos, mas todos os outros Sprigatitos acabaram querendo se afastar da Sprigatito da Liko. E com isso, tadinha, né, ela acabou ficando mais isolada do que ela costumava ser. Antes ela só era isolada porque ela queria ser isolada. E agora ela tinha conhecido, né, amigos, e os amigos se afastaram dela por conta de uma coisa, enfim, uma falha de cálculo. E aí, obviamente, com o tempo foi passando, essas Sprigatitos acabaram conhecendo seus parceiros, e Sprigatito da Liko foi a última a sair dali, naquele momento. E ela ficou muito isolada. Então, a Liko começou a refletir do porquê que, quando ela conheceu a Sprigatito, ela não gostava, não sabia usar direito o Leafage. Provavelmente porque ela tinha medo de usar com muita força. E, no final das contas, era realmente isso. A dona da casa, inclusive, até teoriza, né, que provavelmente essa Sprigatito é uma Sprigatito boa para batalhas, gosta de batalhar.
Esse é um ponto interessante também para puxar aqui. Então, elas acabam, né, percebendo isso a respeito da história da Sprigatito, com um pouquinho das informações da Liko, um pouquinho da informação do passado. E aí a Liko fica surpresa, porque provavelmente ao machucar a Liko, Sprigatito percebe que, tipo assim, talvez para evitar o abandono, porque a Liko poderia se afastar dela, ela decide já se afastar, né? E aí decide voltar para onde ela ficava. E aí a Liko fica muito triste, né? Obviamente. Isso também é interessante, porque a dona da casa acaba falando que na época que ela conheceu a Liko pelaquela conferência com o professor, a Sprigatito estava do lado dela. E ela olhou os olhos da Sprigatito olhando para a Liko, e naquele momento ela percebeu que a Sprigatito tinha se conectado muito com a Liko. É como se ela tivesse visto a alma gêmea dela. E assim, lógico, né? A Liko, depois dessa conversa, foi atrás da Sprigatito dela e acabou encontrando, pegou ela no colo. Ela já ia arranhar a Liko de novo e ela falou: olha, eu não ligo se você me arranhar. Mas a gente já está junto há tanto tempo, a gente já fez tanta coisa. Desde o momento que a gente saltou daquele lugar juntas e viajou por diversos locais, conheceu diversas pessoas e, enfim... Ela disse que com a Sprigatito sempre foi mais fácil. Os momentos assustadores no final sempre eram felizes. Então, ter ela por lá, do lado, sempre vai ser a melhor coisa. E ela diz que quer ter sempre ela do lado nas primeiras experiências de tudo. E que elas possam compartilhar isso. E aí elas selam a amizade de novo, que já era esperado, inclusive, nesse EP. Mas, lembra que o Terapagos sumiu e a Ratina estava procurando ele? Ele foi até a casa também, onde estão, né, a Liko, a Sprigatito, etc. E eles acabam sendo surpreendidos pelo Spidops. Pois é, elas ouvem os gritos, né, do Terapagos e da Ratina. E aí a Sprigatito se vê na mesma situação que ela se viu no passado. E aí ela fica meio aflita de usar o movimento, mas a Liko diz pra ela se concentrar que vai dar tudo certo. E ela acaba usando, a Liko pede pra ela usar o Leafage, mas o movimento do Leafage sai diferente. Ele vai pro lado, meio que teleguiado, e vai até o Pokémon. E esse, na verdade, não é o Leafage. Ela acabou de aprender um novo movimento. O Magical Leaf. Inclusive, a senhora do local acaba falando, né? Olha, ela aprendeu um novo movimento. Provavelmente o elo entre vocês aumentou. E ela aprendeu esse movimento. E aí a dona da casa acaba até ficando feliz, né? Que a Sprigatito acabou encontrando uma boa família pra ela, né? No caso, a Liko. E... logo depois corta já para uma batalha contra o Roy, aonde elas estão testando, sem ele saber, um novo movimento. Então, eles acabam travando ali uma batalha com o Fuecoco e Sprigatito. Tá tudo bem pro Fuecoco até o momento que a Liko revela o Magical Leaf e acaba acertando o Fuecoco em cheio e derrotando ele. Todos ali dos Trovonautas estão observando, a Dot, inclusive, acaba, né, até soltando. Olha, ficaram mais fortes de novo. O episódio termina com um high five entre... Liko e Sprigatito. Um momento bem especial. Olha, eu quero finalizar já essa review falando sobre o lance da evolução, né? Eu já falei pra vocês que a gente tinha que ser conservador em relação à ideia da evolução no momento. Mas, uma coisa que me puxou muito a atenção durante a exibição do episódio foi o Magical Leaf, porque o pessoal tava postando Leaf Storm, e eu cheguei a falar, mas Leaf Storm é um movimento, tipo assim, quando o Pokémon tá muito forte. E aí o pessoal até falou, mas a Snive tinha, fulano tinha, ciclano tinha. Sim, Beltrano, Ciclano tinham, mas assim, e quando eram até um pouco mais fracos. E real, eu particularmente não gosto que o anime, tipo assim, atropele isso. Eu gosto que o anime desenvolva o Pokémon que é inicial e passe pelos movimentos como é no jogo. E aqui é bem interessante, porque o Magical Leaf, se eu não me engano, é um movimento que você aprende no nível 13. E Sprigatito evolui no nível 16. Então, tecnicamente, Sprigatito está muito próximo da sua evolução, se acontecer em algum momento. Só que aqui eu vejo duas possibilidades daqui pra frente. Ou nós vamos ter uma réplica do que aconteceu com o Piplup da Dawn, aonde Sprigatito não queira de fato evoluir, e a gente acaba encontrando aí uma situação com Everstone, o que eu não acharia estranho, para manter o Pokémon para sempre como é. Até porque a Liko e Sprigatito funcionam bem na aparência.
e de ficar com o gatinhos no colo, etc. Mas, se isso não acontecer, eu realmente acredito na possibilidade da evolução. A minha única insistência com a evolução da Sprigatito é justamente a popularidade da Meowscarada. Porque, pra mim, esse é o grande motivo aqui de rolar uma evolução. Meowscarada é muito popular, então, se acontecer, deve acontecer em breve. E não acharia estranho se eles replicassem o que aconteceu com Ash Go, com Riolo e Raboot, né? Com a evolução para Lucario e Cinderace. Acho interessante. Não gosto. Eu acho que evolução é uma coisa tão pessoal entre o treinador e o personagem. Mas, nesse caso, talvez seja mais interessante de ver do que foi o Riolo e o Raboot. Então, se acontecer uma evolução dupla com Liko e Roy para Fuecoco e Sprigatito, eu não acharia estranho. Mas, sinceramente, aí eu gostaria de ver uma evolução tripla, sabe? Se for para acontecer. Eu acho que seria ainda mais interessante. Já que é para brincar, brinca de vez. Mas, na minha opinião, eu ainda gostaria de uma coisa mais reservada entre cada personagem e o seu momento de evolução com seu Pokémon. Eu acho esse momento... Eu posso estar sendo muito egoísta aqui, mas eu acho esse momento muito individual, sabe? Então, eu fico nessa. Mas, ainda que aconteça evolução, a gente tá colocando os pés muito lá na frente, porque a gente nem sabe se isso vai acontecer. Então, mas, ainda assim, gosto de como o episódio termina, porque faltava alguma coisa pra Sprigatito. Ratina ganhou uma coisa legal, mas pra Sprigatito também faltava alguma coisa. Cara, se alguém vai tirar do casulo a Dot, é a Tinkatink. E assim, é tão engraçado, porque no momento que a gente via a Dot e a Tinkatink, a gente já casava as duas, eu tipo assim, nossa, funciona. E aí, no primeiro segundo do episódio, você já vê como funciona muito bem, né? No primeiro segundo do episódio pós-captura, funciona muito bem. Porque a Tinkatink é, assim, apesar de ter muitas semelhanças em relação, talvez, aos como a Dot se comporta, principalmente como Gurumin, a Tinkatink está nos 220 e a Dot, sei lá, tá nos abaixo de 0, se é que é possível. Então, saca só, ela colocando a Dot pra fora, colocando a Dot fora do casulo, é muito, muito legal. E eu acho que vai ser muito positivo isso pra Dot, sabe? O Quaxly, ele respeita mais a Dot. Só que eu acho que a Tinkatink vai colocar mais a Gurumin, que existe dentro da Dot, pra fora. É a visão que eu tenho nesses primeiros segundos de EP. Episódio muito legal. E sobre o passado da Sprigatito, muito legal ver esse contorno aqui acontecendo, né? A gente também tem aquele paralelo com o episódio que era, se eu não me engano, acontece muito semelhante ao anime clássico, o momento que o Pikachu decide... não decide ficar com os outros Pikachu, mas aquele episódio que o Pikachu encontra com os outros Pikachu, né? Que é o Goodbye Pikachu, Adeus Pikachu. E esse momento, né, da Sprigatito com a Liko reencontrando até mesmo o local onde ela ficava. E há diversas outras Sprigatitos por ali. Então, assim, o anime parece, ao mesmo tempo, de uma forma bem sutil, seguir certos caminhos que funcionaram no anime clássico, né? E aqui a gente vê esse lance de progressão, o que é bem legal. Então, se vai evoluir ainda, só Deus sabe. Mas eles estão realmente se preparando mais para lidar com essa próxima wave que deve vir aí, né? Essa próxima onda dos exploradores que devem vir com tudo para cima deles, né? Então, talvez aí sim seja um momento de evolução. Evoluir aqui talvez seria um desperdício de episódio. Um episódio que, tipo, só trairia situações de memórias do passado e um Pokémon bobo para surgir a faísca da evolução. Eu acho que talvez seja melhor numa batalha que realmente suplique por evolução, se acontecer. Mas vamos esperar e ver no que dá. Eu acho que esse tópico, agora, a gente só tem que esperar mesmo. E isso indica que essa Sprigatito atualmente se encontra, pelo menos, né,
próximo ou no nível 13. Então, muito próximo ao nível de evolução. Gostei do EP, gostei do passado, esse lance, inclusive, do Leafage e a pontuação de que essa Sprigatito nasceu para batalhas. Isso é muito interessante também, porque pode dar pra gente uma visão de como o roteiro quer tratar a Liko. A gente anda subestimando muito a Liko e o Roy, e obviamente a história da Dot é um pouco mais fácil de se identificar. Mas com o tempo, e infelizmente só o tempo, vai nos dizer como essa história vai acabar se escrevendo com esses dois personagens que devem nos surpreender muito ainda. Eles estão treinando. Menos mal. Então, é isso. Quero saber a impressão que vocês tiveram desse episódio muito interessante. Me diga aí nos comentários. Fui!